Os limites entre a moral e a ética na ciência são alvos de debate até os dias atuais. Embora experimentos como o feito do pequeno Albert tenham extrapolado algumas dessas questões, estudos com cobaias humanas ainda assim foram produzidos. Um deles, feito em 1939, passou a ser conhecido como o Estudo Monstro. Visando entender a influência do ambiente em problemas cognitivos, o psicólogo americano Wendell Johnson, da Universidade de Iowa, usou crianças como cobaias. O cenário se tornou ainda mais cruel quando ligado a outros dois fatos. O primeiro é sobre a pesquisa. Johnson buscava compreender o impacto de reforço positivo ou negativo em casos de gagueira. O segundo é sobre as cobaias. Afinal, todas as crianças viviam em um orfanato para veteranos de guerra e tinham entre 5 e 15 anos. Entre as 22 crianças selecionadas, 10 delas foram consideradas previamente gagas antes de o estudo começar. As 22 cobaias foram separadas em 4 grupos, 2 com crianças que tinham gagueira e outros 2 das que não tinham. Vamos conhecer agora o Estudo Monstro, o experimento que mudou um grupo de órfãos para sempre. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O chamado Estudo Monstro sobre a gagueira infantil é caracterizado por 3 fatos marcantes. Primeiro, ela teve padrões éticos extremamente instáveis, praticamente inexistentes. Segundo, os resultados nunca foram publicados por medo da pesquisa ser comparada com as experiências nazistas. Finalmente, no contexto histórico, suas conclusões foram dramáticas. O Dr. Wendell Johnson, um fonoaudiólogo, queria mostrar que as teorias vigentes sobre as causas da gagueira estavam erradas. Durante os anos 1930, pensava-se que a gagueira tinha uma causa orgânica ou genética. Isso significava que você nascia gago ou não, e nada poderia ser feito para mudar. Dr. Johnson tinha ideias diferentes. Em vez disso, ele acreditava que a rotulagem das crianças como gagas era o que realmente agravava o quadro, e em alguns casos fazia com que crianças normais desenvolvessem a gagueira. Para provar seu ponto de vista, ele sugeriu um experimento que desde então se tornou conhecido como o Estudo Monstro. 22 jovens e órfãos foram recrutados para participar do experimento. Eles foram em seguida divididos em 2 grupos. O primeiro foi rotulado de falantes normais e o segundo de gagos. De fato, apenas metade do grupo rotulado como gago chegou a apresentar sinais de gagueira. Durante o decurso da experiência, o grupo de falantes normais recebeu reforços positivos, mas foi o tratamento dado ao outro grupo que fez com que o experimento ficasse notório. O grupo rotulado como gago foi estimulado a acreditar que era gago. Eles foram instruídos sobre a gagueira e foram alertados para tomarem cuidado extra para não repetir as palavras. Outros professores e funcionários do orfanato foram recrutados para reforçar o rótulo. Uma das etapas da terapia negativa sobre o grupo gago consistia em pedir para a criança ler um trecho de um livro, depois de um estímulo do pesquisador. Respire antes de dizer a palavra se você achar que vai gaguejar nela. Pare e comece de novo se você gaguejar. Coloque a língua no céu da boca. Não fale a menos que você possa falar corretamente. Preste atenção no seu discurso o tempo todo. Faça qualquer coisa para evitar a gagueira. Estas sugestões afetaram profundamente as crianças. Elas ficavam tão conscientes de sua fala que na sessão seguinte já estavam repetindo as palavras. Das 6 crianças normais no grupo dos gagos, 5 começaram a gaguejar depois da terapia negativa. Das 5 crianças que já gaguejavam antes da terapia, 3 pioraram.
Em comparação, apenas uma das crianças no grupo denominado normal desenvolveu maiores problemas de fala após o estudo. Com a ajuda de sua aluna de doutorado, Mary Tudor, Johnson passou a avaliá-las periodicamente. Outros 5 estudantes de doutorado participaram do processo. Estes serviram como juízes que tinham que classificar a fala das crianças com notas de 1 a 5, 1 para ruim e 5 para fluente. Mas tudo não passou de uma grande mentira. Já havia sido estabelecido que metade do grupo de gagos seriam bem avaliados e metade receberia notas ruins, independente de como as crianças realmente falavam. Os outros grupos em dificuldade na fala foram tratados do mesmo jeito. Assim, seria possível, de acordo com o pesquisador, descobrir se falsas avaliações possuem impactos tanto positivos quanto negativos dos problemas da fala. A fase de avaliação ocorreu entre janeiro e maio de 1939. No grupo de crianças com dificuldade na fala, mas que ganhariam um estímulo positivo, Tudor afirmava que o problema era uma questão de fase e logo seria superado. Ela ainda orientou as crianças a não ouvirem críticas alheias e pensarem sempre em melhorarem. Já os que não eram gagos e receberam comentários negativos, ouvia algo como: a equipe concluiu que você tem muitos problemas com a fala. Você tem sintomas de uma criança que está começando a gaguejar. Você precisa parar imediatamente com isso. Use sua força de vontade. Faça qualquer coisa para evitar gaguejar. Nem mesmo fale, a não ser que possa fazer direito. Após a segunda sessão de avaliações, uma criança de 5 anos que recebeu feedbacks negativos decidiu que não queria mais falar, embora soubesse se comunicar. Outra de 9 anos fez o mesmo. Além disso, o grupo piorou em seu desempenho escolar. Com o estudo monstro, Wendell Johnson queria provar que as dificuldades na fala eram produzidas por reações de reprovação e não por problemas intrínsecos a quem fala, mesmo que para isso ele pudesse induzir gagueira em suas cobaias. Quando tudo terminou, Mary Tudor se sentiu tão culpada pelo processo que retornou ao orfanato como voluntária em 3 ocasiões, para tentar desfazer ou diminuir os estragos causados pelo estudo. Para as crianças que não eram gagas e receberam avaliações negativas, ela confidenciou que as críticas não eram verdadeiras, mas de nada adiantou. Acredito que com o tempo elas vão se recuperar, mas certamente causamos uma impressão definitiva a elas, escreveu em uma carta destinada a Johnson em 1940. Os resultados do estudo jamais foram publicados na literatura científica, embora estivessem disponíveis na biblioteca da Universidade de Iowa, junto da tese de Tudor. Em 2001, após o estudo monstro ganhar repercussão em um jornal, o centro de estudo pediu desculpas públicas para as vítimas, sendo que algumas delas tiveram sequelas duradouras por conta do experimento.